Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Havia um homem muito rico que fazia festa todos os dias e andava com vestes muito esplendorosas. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro. Ele vivia na porta desse homem rico e queria comer as migalhas que caíam de sua mesa. E ninguém lhes dava, e até os cachorros vinham para lamber as suas feridas. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. No Vale dos Mortos, o rico despertou e viu de longe Abraão que estava caminhando ao lado de Lázaro e gritou dizendo: para Abraão, manda Lázaro tocar com seu dedo a água e vir colocar em minha língua, porque eu padeço nesse sofrimento aqui. E pai Abraão respondeu: filho, recebeste todas as consolações na outra vida, e Lázaro o sofrimento e a miséria. Agora ele está, então, naquele que é o seu destino. E depois há um abismo muito grande que nos separa, de tal modo que ninguém daí pode passar para cá e os daqui também para aí. E o rico então disse: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Mande Lázaro ir até lá, para que eles possam vê-lo e se converter. Mas pai Abraão respondeu: eles têm Moisés e têm também os profetas. E o rico então retrucou dizendo: não, pai Abraão, eles não acreditarão. Mas pai Abraão disse: eles não acreditarão mesmo que se um morto ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje na primeira leitura retirada do livro do profeta Jeremias, nós já vamos encontrar o espírito desse evangelho, que diz: maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, maldito aquele homem que coloca a sua segurança nas coisas que tem. Naquele homem que depositou toda a sua salvação, toda a sua felicidade, toda a sua plenitude nas coisas que possui. De tal modo que ele chega então a ser possuído pelas coisas que possui. Esse é o sentido do evangelho de hoje. Jesus não faz uma radiografia do céu ou do inferno, mas Jesus está contando uma alegoria de imagens para que a gente possa perceber uns ensinamentos sérios do apóstolo Paulo que às vezes a gente não presta atenção. Por exemplo, ele vai dizer: eu não coloquei a minha segurança e a minha força na persuasão humana. Eu não coloquei a força da minha evangelização no meu conhecimento acadêmico, na sabedoria humana, na força do dinheiro, na força do poder, nas minhas capacidades humanas. Diz ele: não. Eu coloquei a minha confiança no Evangelho de Jesus, que é uma força viva. Porque o Evangelho não é uma letra, não é um livro, mas é uma força viva que ainda hoje tem o poder de reencantar, reanimar a cada um de nós. Porém, aquele homem rico que não tinha nome. E é interessante aqui porque esse homem rico, ele não tem nome. Diz aqui que todos os dias ele se banqueteava, usava roupas muito caras, muito vistosas e dava festa todo dia. Quer dizer, ele estava tão fechado no mundo ilusório, ele estava tão fechado numa vida fictícia, de que ele não era mais sensível para as coisas de Deus. Ele não era mais sensível para as necessidades dos outros. Porque aqueles homens e aquelas mulheres que já estão saciados e aprisionados pelas coisas que possuem a sua alma e o seu coração, não conseguem ser solidários, não conseguem ser fraternos, e muito menos irá conseguir a partilhar. De tal modo que esse homem, então, ele é
compreendido. Ele se compreende e é compreendido também pelas festas, pelos banquetes e pelas roupas vistosas. Ele não tem identidade, ele não tem nome, ele é insensível. É um homem duro, abrutalhado pelas coisas que tem, aprisionado pelas coisas que tem. Mas existe também do lado da casa dele um homem pobre chamado Lázaro. A grandeza de Lázaro não é a sua pobreza, mas a grandeza de Lázaro é a sua abertura para o mistério do sagrado. É a sua abertura e a sua sensibilidade para perceber as coisas de Deus. E diz que ele é um homem pobre, chamado Lázaro, que vivia sentado na porta da casa desse homem rico, ansioso por comer pelo menos as migalhas que caíam da sua mesa, e nem isso lhe era dado. E os cães também vinham e lambiam as suas feridas. Todos podiam se aproximar dele. Ele estava tão livre, ele estava tão na presença das outras pessoas que até os cães podiam vir e lamber as suas feridas. Ele não estava fechado e nem aprisionado nas coisas que tinham. Morreram os dois. Primeiro morre Lázaro e vai parar no seio de Abraão. Bem, o rico morre e é enterrado. Lázaro morre e vai parar direto no seio de Abraão. Não porque era o mais justo, não porque era o melhor, não. Mas porque era aberto ao mistério de Deus, à confiança em Deus. O rico morre e é enterrado. Mas a vida continua. A vida continua. E diz aí, no Vale dos Mortos, despertou o rico e viu de longe pai Abraão do lado de Lázaro. E se Lázaro representou para ele na outra vida nojo, se Lázaro representou para ele naquela outra vida alguém indesejável, agora então o rico vai dizer: pai Abraão, peça a Lázaro para molhar o dedo na água e trazer e colocar na minha língua, porque eu padeço nesse inferno, eu padeço nesse sofrimento. E pai Abraão vai recordar: mas filho, na outra vida você recebeu todos os alentos, todas as consolações e colocou sua confiança e esperança em cima daquelas coisas. Se fechou. Lázaro padeceu, sofreu. Depois há um abismo muito grande entre você e entre nós, de tal modo que ninguém pode passar daí para cá e os daqui para lá. Quer dizer, não tem como mudar mais. Há uma decisão que você tomou. Temos que tomar muita mesmo respeito e sentido pelas opções que nós vamos fazer. Porque nós somos livres para fazer as opções, mas nós somos escravos das consequências. Ele então vai recordar que na casa dele tem 5 irmãos insensíveis, fechados, e vai dizer: deixe Lázaro ir até eles e avisá-los, para que eles não venham parar aqui. E Abraão fala: mas eles têm os profetas e Moisés que os escutem. O próprio rico vai dizer e dar a sentença: não, pai Abraão, eles não vão escutar, eles não vão crer. E pai Abraão vai dizer: pois eles estão tão fechados, que mesmo que Lázaro ressuscite para eles, eles não vão crer, porque estão fechados. Estão fechados às novidades de Deus, estão fechados ao universo de Deus. Seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e nem seus corações podem sentir. O próprio rico já dá a sentença para os seus irmãos. São homens insensíveis e fechados que não acreditarão em Moisés e nem nos profetas. Então, pai Abraão pode concluir: mas eles também não acreditarão, ainda que um morto ressuscite entre eles. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você também a mergulharmos um pouco mais então em nosso coração e percebermos quais são os fechamentos, quais são os coágulos. Coágulos são aquelas coisas que destroem, porque não permitem que o sangue da novidade de Deus percorra o nosso corpo. E um dos grandes e sérios e perigosos coágulos que nós temos é o fechamento. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós, paz e bem.